Foi nessa época que tava assim, os trabalhos estavam muito vulneráveis. Então, Uma hora tinha, uma hora não tinha. Exatamente, uma hora tinha, outra hora não tinha. Eu falei, não posso ficar assim. Eu não posso ficar trabalhando assim, uma hora tem, outra hora não tem. Eu tava com a minha filha pequena. Foi aí que eu falei assim, eu preciso me envolver numa área que chova, faça frio, sol, essa área sempre vai ter trabalho. E aí eu pensei em duas áreas, que eu tenho uma paixão por cozinha, por culinária também, amo. Aí eu pensei, comida todo mundo come, ninguém vai parar de comer, né? Mas você viu que na pandemia até os restaurantes fecharam? E a área da saúde foi a única área que não fechou. Que é ao contrário, que nós trabalhamos 24 horas, linha de frente mesmo, né? E aí eu decidi fazer um curso de enfermagem. Olha o olhar do empreendedor, a visão de águia. Lá atrás, eu falei, não, a culinária eu posso fazer por paixão, mas a saúde vai ser algo que eu vou cuidar de pessoas o resto da minha vida. Seja em casa, seja no hospital, seja numa clínica, eu já pensei lá na frente. Esse período de 2003 até 2008, eu fiz o curso de enfermagem, consegui um trabalho no Nursing Home, que é um centro de reabilitação para idosos, e assim, ali foi a minha escola, ali foi realmente o meu divisor de águas. Ali eu entendi que aquilo ali para mim seria uma missão, seria o que eu queria fazer o resto da minha vida. Eu tomei uma paixão por aquilo, uma alegria de trabalhar, de ir lá, de cuidar dos pacientes, cuidar das pessoas. Eu tinha 13 pacientes, eles eram todos inválidos, eles eram todos handicaps, eles não tomavam banho, eles não comiam, eles não se trocavam sozinhos, eles não andavam. E ali foi algo que eu falei, uau. E é muito diferente do Brasil, porque no Brasil os jovens ficam muito tempo com os pais e os idosos também. E aqui não, os jovens saem muito cedo e os idosos também não ficam com os pais. Com os filhos. É cultural, gente. É errado, é certo? Não, é cultural. Não, é cultural. É cultural. Um não é peso pro outro. Exatamente, assim. não é, porque o jovem, ele é ensinado para sair da casa aos 18 anos. Independente. Pagar suas contas. Pagar conta, trabalhar, que é para nós que somos brasileiros, a gente não quer. A gente não quer. Mas quando você vive aqui, eu tenho uma filha brasileira e uma filha americana, eu vivi os dois mundos. Né? Apesar de que a filha brasileira cresceu aqui também, mas ela foi muito pro Brasil, muito. Eu mandava ela 3 vezes por ano de férias, ir com a família, ver a avó, ver os tios. Que é importante, né? Que foi super importante para ela. A pequena a raiz não teve, dela. A pequena não teve essa interação com o Brasil, porque ela é americana, a família dela tá aqui, ela só tinha primos, meus pais já tinham falecido, enfim. Ela não teve essa visão diferenciada que a Juliana teve. E aí, gente, assim, aquele trabalho pra mim, ele foi engrandecedor. Me enriqueceu como pessoa, como profissional, como ser humano. E logo depois eu consegui uma oportunidade no Florida Hospital, que não era Advent Health ainda, era Florida Hospital. E tinha uma brasileira que trabalhava lá, a Shirley, agradeço essa mulher até hoje. Me pegou na minha mão, me mostrou tudo, me ensinou, me ajudou em inglês. Eu trabalhava com ela final de semana. Era duro, não era fácil, não. Eu trabalhava sexta, sábado, domingo. Direto, porque era o que tinha. Ela falou, entra, depois vai ajustando. Depois você vai ajustando. Depois de um tempo eu consegui trabalhar durante a semana, já não trabalhava todo final de semana, porque era todo fim de semana, sexta, sábado, domingo. E assim, o sacrifício que você faz para que lá na frente você tenha uma oportunidade melhor. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, era um setor de cirurgia do coração. E eu fui treinada para ser surgical assistant. Com a minha licença de enfermeira que eu tinha, eu podia ser treinada em outra área lá dentro. Ela me treinou, né, para trabalhar lá no setor de cirurgia. A gente fez vários treinamentos em cirurgia geral e depois eu fui para Open Heart Surgery. E foi assim que eu comecei na área da saúde. Fiquei um tempão lá no hospital, muito bom, aliás, uma empresa boa para trabalhar. Só que assim, lembra da minha visão de empreendedor? Era temporário, porque eu me sentia muito limitada, me sentia amarrada. muito amarrada. Era aquilo ali. Paycheck, em cima de paycheck, pagamento. Compromissão, né? Compromissão, vai ali, compromissão. E eu sempre trabalhava hora extra, e eu queria pegar outro turno, e eu queria conhecer mais pessoas, e eu comecei a conhecer os médicos, comecei a conhecer todo mundo. E aí eu participava de eventos, tinha bingo do hospital ia, tinha piquenique do hospital ia, porque eu queria me envolver com a comunidade e eu queria aprender inglês. E eu me lembro que o meu inglês era um caos. E aí eu grudava os papeizinhos assim na minha casa, eu aprendia no hospital, anotava e chegava em casa, grudava tudo na parede, os stickers. Porque eu queria decorar, queria memorizar. Aquelas palavras. E foi assim que eu fui aprendendo. No final, eu já estava traduzindo de inglês para português, português para espanhol. Lembra que eu já tinha aprendido espanhol. E tinha várias hispanas que trabalhavam lá no hospital, mas eles não podiam falar espanhol. Até o hospital começar a receber muito paciente hispano. Pacientes brasileiros não eram muitos, nós não tínhamos muito. E aí ficou assim, então me usavam para tudo. Eu era requisitada
para trabalhar de tradutora, trabalhava no setor de assistente de cirurgia e trabalhava, eu montava a mesa da cirurgia, eu atendia o paciente, preparava o paciente para a cirurgia. Depois que passava tudo isso, eu ia lá fazer atenção para o paciente pós-cirurgia, eu fazia tudo. Já dominei ali minha área. E quando eu não pensei assim, falei, e agora? Eu vou fazer o quê? Não tem mais nada para aprender. Basicamente, ali eu tinha aprendido tudo. Em 2009, me surgiu uma oportunidade para voltar a trabalhar com o turismo, mas na área da saúde. Aí eu falei, uou! As duas coisas que eu gosto? As gosto? duas coisas mesmo. Eu falei, peraí. Como é isso? Isso é muito louco. Eu já tinha todo aquele conhecimento da área do turismo, né? Pra você ver que nada se joga fora, gente. Não, isso que eu falo. Tudo que você faz na vida, se eduque, se prepare, porque lá na abraça frente... aquilo, abraça, sabe? Recebe o que você tem hoje na sua mão como um presente, que às vezes parece para você que tá pagando pecado ali, exato, né? Tá em penitência, mas na verdade é bênção. É bênção, se a gente abraçar tudo que a gente recebe todos os dias, vamos abrir bênção, aspas. Muda tudo. Por exemplo, eu escuto muito, eu era médica no Brasil, eu era dentista, eu era arquiteta, eu era advogada, eu era isso. Você não era, você sempre vai ser. Sim. O conhecimento ninguém tira. Você leva para onde você for. Exatamente. As pessoas chegam aqui, se desanima, se desmotiva. Tem crise de identidade. Não, pelo contrário, você tem que pegar tudo que você tem e você tem que remodelar isso para você levar para o próximo passo. E você tem que entender o que você falou muito bem, eu quero destacar isso, o processo. Entender que aquela é uma fase, você precisa passar por aquilo e ir com o coração e a mente aberta para você ser também, humildade muito importante, para você poder receber das pessoas, porque se você não tem humildade, você não aprende. E aonde você está hoje, se você está aí, né, e está achando que não é o lugar que você deveria estar, provavelmente você está certo, mas você precisa passar por essa fase. Sem dúvida. A vida é como um videogame, eu brinco, né? A gente não passa de fase, a gente não vai evoluir. Então, e como imigrante, a gente precisa entender isso, esse processo. E às vezes as pessoas querem escolher demais. E aí elas nunca vão chegar onde elas vão chegar, porque elas não estão se submetendo àquilo que precisa passar. E aquela porta que vai se abrir, porque você foi, como você disse, era o que tinha. Você ficou sexta, sábado, domingo lá direto. Depois você já foi dominando uma área, outra área, quando viu você dominou o pedaço. Não que você tem que dominar o pedaço, mas no sentido de se sentir segura, de conhecer pessoas. Eu queria ganhar mais. Eu pensava assim, eu mereço ganhar mais. Com o meu talento, com a minha visão, com o que eu posso fazer, que eu posso ajudar. Aí eu pensei, falei, poxa, eu já falo 3 idiomas, né? Para quem falava mal português, eu não tive muita formação. Não tive. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Não tenho vergonha da minha origem. Mas você buscou, ao longo da sua vida, melhorar. Sempre oportunidade para aprender. Exatamente. Porque formação não é só formação acadêmica, estruturada. Não. É tudo o que a vida te traz, você tem muita oportunidade de aprender. Eu já estava com aquela ideia, vou abrir uma empresa, eu preciso fazer algo maior, eu não vim aqui só para isso, eu tenho muito talento, tenho muito potencial. Eu falando comigo, uma pessoa me contatou de Miami, e ela tinha escutado falar de mim, e eu já tinha conhecido um monte de médicos na área, eu já tinha conhecimento de várias empresas aqui da saúde, por ter trabalhado nesses 2 lugares, né, muito tempo. E eu fui contratada por uma empresa da América do Sul, da Argentina. Por que eu aprendi espanhol primeiro? Porque então eu viria trabalhar com uma comunidade latino-americana, que eu teria que dominar o idioma para administrar, fazer o financeiro, para fazer toda aquela operação, para criar uma empresa, para contratar médicos, para treinar a equipe. Eu me vi com uma oportunidade gigante na frente, gigante, e eu falei, uau, e agora, o que eu faço? Talvez não, aquela ali foi a oportunidade melhor que apareceu na minha vida. Aquele trabalho do turismo, o pessoal fala, mas o que é trabalho do turismo? Seguro viagem. Na época, a gente recebia 15, 16, 20 mil pessoas por ano só do turismo. Então, por exemplo, quando você chega aqui, você tem seguro viagem, você fica doente, você precisa procurar alguém. Onde você vai? A empresa me contratou como provedor, e aí a gente fazia toda essa assistência médica para os turistas. E aí, grupo, CVC Viagem, sabe aquelas agências de viagem? Todo mundo começou a vir. Era o mesmo público, os mesmos relacionamentos, só que na área da saúde. Então, qual que era o meu trabalho? A gente ia para os hotéis, fazer os atendimentos nos hotéis. A gente via 120, 130 pacientes todas as noites. Uau. Vinha grupo de 500, 600, 1.000 crianças, 1.000 adolescentes. E mais as famílias. A gente tinha uma margem, mais ou menos, que entre 15% e 20% desses grupos a gente ia prestar serviço médico. Porque a criançada ficava doente por desidratação. Ainda fica.
garganta, alimentação. Nossa, deu frieira no pé, ligou pra mãe, muito preocupada. Assim, não era nada muito grave, mas precisava de atenção médica. A gente era contratado, nós somos ainda, a gente ainda faz esse trabalho. Com menos volume agora, mas a gente faz. Começou a criar um volume gigantesco naquela operação. Eu falei, meu Deus, sabe quando você não entende o que está acontecendo? E aí, formando equipe... Cheguei uma época que teve mais de 50 profissionais na rua trabalhando, numa noite. Nossa. Então eu fazia estratégias assim, uma equipe vai ficar próxima da Disney, outra equipe vai ficar próxima do Universal, outra equipe vai ficar aqui na International Travel mais central, porque eles ligavam, a gente tinha que mandar os médicos, tinha que fazer essa operação, tinha que fazer esse dispatch, sabe? Essa coordenação. E eu ficava no centro coordenando tudo. E eu não tinha local de trabalho físico. O que eu fazia de dentro da minha casa, de dentro da minha van, eu ia encontrar, ia fazer, levar medicamento, e ainda a gente levava medicamento para os turistas. Então, assim, a gente fazia um super serviço. Era VIP mesmo. Sim. Quando todo mundo ia dormir, acabava a operação, a gente terminava às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4 da manhã, até todo mundo ir dormir. Eu ainda eu ia para as farmácias, às vezes o médico precisava prescrever, eu pegava a prescrição, ou eu já ligava para a farmácia, colocava a prescrição, como enfermeira eu podia fazer, né? Como assistente do médico também podia fazer. Eu ligava para a farmácia, ou eu mesmo levava a prescrição e ainda depois ia buscar, para entregar para o paciente, deixar na porta do hotel, ou no dia seguinte, ou até na mesma noite. Então eu era a última a dormir e a primeira a acordar.